Cálculo estequiométrico, se deve lembrar, que nada mais é do que utilizar sinônimos da palavra mol. É só isso. Como eu coloquei ali na lousa, você sabe que 1 mol, 6 vezes 10, 23 partículas. 1 mol é a massa molar, que é aquela massa em gramas. 1 mol, 22,4 litros, se for gás, estiver na CNTP. Se for gás, mas não estiver na CNTP, corresponde ao volume molar, que eu vou chamar genericamente de V. Então, vamos separar, como é cálculo estequiométrico, vamos separar um exemplo para você conseguir entender esse assunto. Então, olha só, eu vou propor para você queimar 5 litros de metano. Eu não falei qual é a condição. Só vou considerar que todas as substâncias estão nas mesmas condições. Perfeito? Eu quero saber quais são os volumes envolvidos nessa queima de 5 litros de metano. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, pego os coeficientes da equação química. O coeficiente do metano, 1. O coeficiente do oxigênio, 2. Coeficiente do gás carbônico, 1. Coeficiente da água, 2. Esse coeficiente você vai utilizar em quantidade de matéria, em mol. Então, olha só, você vai obter uma proporção em mol. Vou falar que a proporção é de 1 mol de metano reagindo com 2 mols de oxigênio para produzir 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Perfeito? Eu vou considerar um retângulo embaixo de cada proporção. Então, olha só, vou considerar um retângulo para o CH4, um retângulo para o oxigênio, outro retângulo para o gás carbônico e um retângulo para a água. Perceba que propositalmente eu escrevi a palavra mol em verde e eu fiz o retângulo em verde. Dentro desse retângulo, você vai colocar a palavra mol, a proporção em mol, 1 mol, 2 mols, o que você tiver, ou algum sinônimo. Então, como é que a gente vai trabalhar nessa questão? Então, ó, eu pedi para você queimar 5 litros, a combustão de 5 litros de metano. Localiza a substância metano, você tem 5 litros. Litro é a unidade de volume. Então, se eu estou queimando 5 litros, eu não vou colocar mol aqui, eu vou colocar mol como sinônimo de volume. Já sei, vou colocar 22,4. Você só vai colocar 22,4 se a questão falar que está na CNTP. Essa questão não está na CNTP, ele não falou que está na CNTP. Então, você não pode colocar 22,4. A qual volume eu vou colocar? Não sei. É fácil. Quando você não souber, você vai considerar que cada mol ocupa um determinado volume. Então, no lugar de 1 mol, você vai colocar um V. No lugar de 1 mol, um V. Perfeito? Eu quero saber quais são os volumes envolvidos. Acabou a questão. Olha só como é que vai ficar. Quero saber qual é o volume de oxigênio. Volume de oxigênio. Se aqui eu tenho volume, dentro do retângulo também tem que ser volume. Quantos mols nós temos aqui nessa equação? 2, né? Cada mol vale V. Logo, o volume envolvido aqui vai ser de 2 Vs. Eu tenho uma regra de 3 aqui. Vou calcular essa regra de 3. Então, ó, nesse daqui eu vou mostrar para você a regra de 3. Nos outros você vai perceber que vai ficar bem mais fácil. Olha só, vou multiplicar em cruz. O volume de oxigênio é igual a 5 litros vezes 2V. 1V que multiplica o volume de oxigênio pode passar dividindo. 1V. Perceba que eu tenho volume em cima com volume embaixo. A resposta vai ser dada em litros. O volume de oxigênio aqui é de 10 litros. Perfeito? Olha só que interessante. Pensa só no número. Daqui para cá eu multipliquei por 5. Certo? Então, 5, obtive 5 litros. Pensa só no número. Agora, olha só, esquece a conta que a gente fez aqui. Se eu multiplicar o 2 pelo mesmo 5, 2 vezes 5, 10. Qual o volume que você achou? 10. Proust, a lei de Proust, é respeitada sempre.
Então, agora os outros eu vou pensar na lei de Proust, perfeito? Então, olha só, quero saber qual é o volume de CO2 envolvido. Volume de CO2. Se aqui eu quero volume, dentro do retângulo também precisa ser volume. Eu tenho 1 mol, cada mol a gente chamou de V. Então, consequentemente, aqui, ó, 1V. Vamos recordar, então, o que nós estamos fazendo é multiplicar por 5. Vou multiplicar por 5 lá. Logo, o volume de CO2 envolvido aqui nesse processo é de 5 litros. Ah, professor, eu prefiro fazer a regra de 3. Exatamente o mesmo valor você vai encontrar. E eu quero saber também qual é o volume de água, vapor de água. Ele quer todos os volumes envolvidos. Então, eu quero saber também qual é o volume da substância água. Se eu quero volume, dentro do retângulo temos que ter volume. 2 mols, cada mol vale V. Então, 2 vezes. Perfeito? Lembrando, a gente está multiplicando por 5, não é isso? Então, qual é o volume de água aqui? 10 litros. Desculpa. 2 vezes 5, 10 litros. Esse é o volume de água envolvido no processo. Perceba, olha só que interessante. Proporção de 1 para 1, logo o volume é o mesmo, 5 litros, 5 litros. Proporção de 2 para 2, o volume é o mesmo, 10 litros, 10 litros. Isso é o princípio fundamental que você tem que saber aí dos cálculos envolvendo a quantidade de matéria, dos cálculos estequiométricos.